Chegamos à nossa última aula da segunda etapa da jornada da transmutação. E agora a gente vai fazer aquele apanhado geral, revisar todos os conceitos que a gente viu nessa etapa, rever, né, os 7 princípios, a jornada do herói e ver como que a gente pode estar utilizando de uma forma prática isso no nosso dia a dia, combinando cada ferramenta. É muito importante a gente salientar também que cada princípio que a gente utiliza, ele tem um poder muito grande. E todos os princípios, em essência, eles conversam como se fosse quase a mesma coisa, né? Ou seja, tudo é a mesma essência. Porém, a gente pode, de uma forma didática, separar eles para nos ajudar, né, a desconectar do mundo externo e acessar o nosso mundo interno. E por isso que a gente vê eles de uma forma toda separada. Então, a gente vai analisar aqui agora como que a gente utiliza eles em cada parte, né, da nossa estrutura mental e do nosso mundo externo. Mas no dia a dia, na prática, você pode também estar utilizando... às vezes você não vai utilizar os 7 princípios para resolver os seus problemas. Às vezes 1 ou 2 já bastam. Como tem vezes que você vai precisar utilizar, né, todos eles. Então a gente já sabe que o nosso mundo interno ele é formado pelo nosso inconsciente, ou seja, onde estão guardadas as nossas verdades. A gente acessa essas verdades no nosso consciente, né, com nossos pensamentos, e a gente está projetando no mundo externo através das nossas emoções, criando cenários mentais de expectativa. Então, aonde que se encaixa cada um dos princípios? Aonde que eles nos auxiliam em cada parte da nossa construção do que é a realidade? As nossas emoções, elas estão fazendo esse papel de projetar tudo que está aqui no nosso mundo interno lá para o nosso mundo externo. A autoobservação é quando a gente tira a nossa atenção aqui do mundo externo, ou seja, da realidade aqui, e coloca elas nos nossos pensamentos, no nosso consciente. Já a investigação é quando a gente, através dos próprios pensamentos, a gente vai começando a voltar a investigar, a se aprofundar até a gente encontrar a origem daquela verdade. Até a gente encontrar qual que é a crença, a verdade, né, a percepção, o ego, que está formatando, que está criando esse pensamento aqui. E por fim, os princípios que remontam à dualidade, que nos ajudam a lidar melhor com ela, eles podem ser utilizados de uma maneira geral, tanto no nosso mundo interno quanto no nosso mundo externo. A gente vai analisar agora junto um exemplo para a gente ver como que cada princípio ele poderia nos ajudar em determinada situação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, imagina que você acordou, tá na sua rotina, tomando seu café da manhã, tudo dando certo, né? Você arrumou a cama com sucesso, você preparou ali, o café deu certo. Então você está vivendo a sua vida em primeira pessoa, no seu estado de primeira pessoa. Só que aí, do nada, o seu café ele vai e cai na sua roupa, que você tá preparado para ir para o seu trabalho, né? E acaba sujando tudo. E aí você, naquele estado, né, de descontrole, sem perceber, acaba se descontrolando e tendo um ataque de raiva, um ataque, né, de não aceitação de que aquilo ali está acontecendo. Então, como que os princípios eles começam a participar para a gente sair desse estado violento, desse estado de não aceitação, para começar a tranquilizar as coisas? No primeiro passo, a gente pode utilizar a autoobservação e a dualidade. Então, a autoobservação, eu tiro a atenção daqui de fora, do problema aqui fora, e eu começo a observar os meus pensamentos. No tipo, olha só como eu tô, né, com raiva. Ih, peraí que eu tô entrando num estado aqui de surtar, né, de querer acabar com as coisas, sendo que só caiu um café na minha roupa. E aí a gente começa também a lembrar da dualidade, né? Ou seja, olha o oposto aí acontecendo. Olha a expectativa negativa se apresentando, né? Olha como que a dualidade ela existe na minha vida. Ou seja, as coisas não só vão acontecer da forma como eu gostaria que acontecesse. E aí, por já lembrar disso, aquele nosso estado totalmente alterado, de extrema raiva, a gente já começa a voltar um pouco mais para o equilíbrio.
No segundo passo, a gente lembra do princípio do ritmo e da neutralidade. Então, o princípio do ritmo, a gente vai lembrar o quê? Que, eu comecei, meu dia tava dando tudo certo. Ou seja, tava tendo uma sequência, né, de coisas acontecendo do jeito que eu queria. Então, eu acordei, fiz a cama, dei bom dia pra minha família, tava tudo dando certo. Tava tudo sobre o meu controle. Só que aí, do nada, veio a compensação. Ou seja, alguma coisa ia ter que oscilar de negativo, né? E aí, por isso, aconteceu esse acidente do café cair na roupa. Então, de lembrar do ritmo, a gente já entende que, peraí, isso é normal. Alguma hora ia acontecer alguma coisa que eu não estava esperando que acontecesse. Já o princípio da neutralidade, a gente começa a entender que, peraí, o café cair na roupa não necessariamente é algo ruim, não necessariamente é algo que vai estragar o meu dia. E aí a gente começa, né, até junto da autoobservação, pensar, calma aí, o que eu tava com tanta raiva assim? Por que eu tive esse descontrole só porque o café caiu na minha roupa? Então a gente começa a refletir sobre o que de fato estava nos deixando irritado. E aí, então, já tranquilizando mais as nossas emoções, a gente começa a entrar no estado de investigação, onde a gente quer encontrar a origem desse problema, a gente quer encontrar a origem dessa raiva. O que tá me deixando tão estressado assim? Será que é só o café? Será que é só o fato disso sujar minha roupa? Ou será que tem algo muito mais profundo, pelo qual eu tô estressado todos esses dias? Pelo qual eu tenho estado, né, nesse estado de raiva há muito mais tempo? E aí você começa então a lembrar do seu controle das emoções, né? O seu controle das suas expectativas, aonde você já voltou para o seu estado normal, o seu estado neutro, e agora você consegue analisar as variáveis sem se influenciar, sem deixar essa raiva, essa expectativa muito longe da realidade te influenciar e acabar com o restante do seu dia. E aí você começa nessa investigação a entender que, peraí, eu tô estressado porque eu tô ansioso com o meu trabalho. E por que eu tô ansioso com o meu trabalho? Porque lá onde eu trabalho, não tô tendo diálogo. O meu chefe, ele tá me cobrando muito por um trabalho que eu não tô conseguindo fazer direito. E aí todo dia que eu acordo, eu já acordo estressado. Eu já acordo nessa ansiedade de, caramba, vou ter que trabalhar de novo naquele lugar que eu não gosto. Naquele lugar que as pessoas não conversam, que ninguém me entende. E eu tô com essa pressão toda. Então olha como a gente começa aí a achar a origem do problema. E aí a gente passa então a pensar numa forma de equilibrar isso. Do tipo, cara, isso só vai realmente, de fato, se resolver na minha vida. Eu vou parar de ficar estressado com qualquer coisinha boba a hora que eu equilibrar a origem desse problema, a hora que eu resolver lá no meu trabalho. Então eu tenho que tomar uma atitude de mostrar, né, de tentar dialogar com o meu superior, falar pra ele que essa forma de eu produzir, ela não tá me deixando, né, de eu produzir da melhor maneira, e com essa pressão eu acabo atrasando o meu trabalho. Ou então eu preciso equilibrar de uma maneira que, se aqui não há espaço para eu dialogar, se aqui o meu chefe, ele não entende que essa é a minha maneira de produzir, então eu tenho que ir para um ambiente que haja essa abertura, eu tenho que trocar de emprego, né? Então dessa maneira a gente vai harmonizando tudo. E aí, voltando para finalizar com o princípio da neutralidade, a gente vê, olha como que um simples café cair na minha roupa foi um gatilho para estourar um problema maior, que eu pude descobrir que não tinha nada a ver com café, né? Ou seja, eu descobri que a origem era lá no meu trabalho. E aí olha como que isso que antes parecia ser algo ruim, na verdade se torna uma grande bênção na minha vida, por eu estar tomando a clareza dessa situação. Então, claro que, né, a gente trabalhou ali um pouco de cada uma dos princípios pra gente ver isso na prática, mas, como eu falei, não existe uma ordem certa de você utilizar, não existe, se você não utilizar esse princípio aqui, tá errado, não. Utilize isso de uma forma intuitiva, tire a essência dessas ferramentas, a essência desses aprendizados, e da sua própria maneira você vai começar a entender como que isso te ajuda. Como que, às vezes até combinando com outros conhecimentos que você já tem, que fazem sentido para você, isso consegue, né, complementar
a sua jornada da sua consciência. Agora nós vamos rever o conceito da jornada do herói, como que, né, junto aos 7 princípios, ela nos ajuda a passar por todos esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia, na hora de vencer, né, uma situação, na hora de trocar de emprego, na hora de tomar uma decisão que é bastante difícil. Então, durante toda essa jornada, a gente vai estar lidando com vários pequenos problemas e até os grandes, utilizando as ferramentas. Porém, agora eu vou dar um foco de novo na questão da jornada do herói, dando um exemplo de um dentista que desenvolveu uma carreira, né, na odontologia, e ele se encontra agora num conflito onde aquilo não faz mais sentido para ele, e ele precisa tomar uma decisão porque ele quer trocar de carreira, ele quer mudar de profissão. E ele quer se tornar um palestrante, né, um influencer de autoconhecimento. E aí como que ele vai tomar essa decisão agora? Então a gente vai analisar cada ponto aonde ele vai ter o conflito entre a razão e a intuição dele. Então, no status cotidiano, como que começa a ele perceber que as coisas já não estão bem? Então ele tá seguindo aquela rotina dele, ou seja, ele se formou né, como dentista, ele já tá há 4 anos com o seu próprio consultório, ele tá seguindo o ritmo normal da sua rotina. Só que chega um momento que aquilo ali para de fazer sentido para ele, onde ele passou durante esse tempo, né, ou seja, ele se formou, aquilo ali fazia sentido para ele, aqueles objetivos, aquele plano de vida, só que chegou um momento ali que ele começou a passar por uma mudança interna, onde ele começou a sentir um vazio interno. Porque ele começou a se interessar por outras coisas. Ele começou a se interessar por ensinar autoconhecimento às pessoas. E ele viu que, de tanto ele absorver esse tipo de conteúdo, ele estava ensinando autoconhecimento para os próprios pacientes dele. E então ele começa a sentir um vazio interno, onde ele vê que faz muito mais sentido ele ir pelo caminho do autoconhecimento, né, de utilizar isso como um ensinamento, ou seja, de tornar a carreira dele para ensinar autoconhecimento. E aí ele começa a criar esse conflito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele gosta disso, ele se vê preso na identidade de dentista. Ele se vê preso a toda essa estrutura que ele montou, que ele levou anos para se formar, que ele levou anos para montar o consultório dele, e ele começa agora a falar assim, cara, e agora? Né? Por que eu tô me sentindo assim? Será que eu não tenho que, né, sair disso aqui? Então esse é o primeiro ponto, onde ele se vê no seu cotidiano e vê que as coisas já não estão mais fluindo como ele gostaria. Né? E claro, e aí começa aquela discussão entre a razão e a intuição, onde a razão vai querer manter a estrutura como ela tá, e a intuição vai querer mostrar para ele que, pô, a vida não é só isso, que a vida é mais, que agora ele precisa ir para um próximo ciclo da vida dele, ele precisa ir para uma nova etapa. E aí, enquanto ele não perceber isso, mais ele vai sentindo esse grande vazio interno. Então, no segundo ponto, ele recebe o chamado para a aventura. Depois de perceber isso, que as coisas já não estão tão tranquilas, né, já tá aquela monotonia na rotina, ele encontra uma inspiração para, né, que pode ser a resposta para aquele vazio interno que ele está sentindo. Então ele vê outro dentista que se tornou um palestrante, um influencer de autoconhecimento, né? Ou seja, na verdade ele abandonou a carreira de dentista, essa outra pessoa que ele se inspira, e que passou pela mesma situação que ele está passando. Que também entrou nesse conflito, que também começou na carreira da odontologia, mas aquilo ali parou de fazer sentido para ele e ele fez essa transição. Né? E esse dentista ele começa a acompanhar esse influencer. Então ali ele recebe o quê? Um chamado para aventura, uma inspiração, onde ele vê que, caraca, poxa, tipo, eu não sou o único que tô passando por isso. Eu não sou o único que tô sentindo esse vazio interno, mesmo com toda essa estrutura montada aqui na minha vida. Só que, apesar de ele se inspirar para ir a essa aventura nova, ele ao mesmo tempo sente medo do desconhecido. Ele tem o medo de abandonar aquela estrutura que ele levou tanto tempo para construir. Né? Ou seja, o que vai ser de mim? E se eu fizer essa loucura de mudar de profissão e eu não me adaptar?
né? E eu, nesse novo mundo desconhecido, as coisas não forem tão garantidas como eu acho que são hoje. Então ele começa a criar esse conflito. E aí, após criar esse conflito, ele começa a entrar naquele estado de recusa, né? Ou seja, a razão prevaleceu ele, ou seja, ele começou a ouvir as vozes, onde ele realmente... Não, agora eu tenho toda essa estrutura aqui, a minha família, ela já tá acostumada com isso, minha esposa, eu tenho filho, como que eu vou deixar isso tudo pra trás? Como que eu vou amparar eles? Não, eu não posso abandonar isso, né? Eu não posso largar tudo do nada e o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou maluco? Né? Jogar tudo isso aqui fora? Então, de um lado, ele se convence racionalmente que ele tem que ficar lá, porém, a intuição dele começa a se sentir, né, apagada, a essência abafada, e aí o vazio interno começa a crescer cada vez mais dentro dele. Na quarta parte, ele encontra um mentor, ou seja, ele encontra algum conhecimento, alguma ferramenta, alguma informação nova que vai dar coragem para ele tomar esse passo. Então ele encontra a jornada da transmutação, ou ele encontra qualquer outra ferramenta, né, de autoconhecimento, onde ele vê que isso faz parte da vida. Que esses conflitos, eles, né, são algo totalmente normais, que ele não tá maluco, que tem várias outras pessoas que tomaram também esse tipo de decisão. E que, né, que dá medo mesmo, que o desconhecido, né, é desconhecido por si só, né, o seu próprio nome já diz. E que a única maneira dele preencher aquele vazio é ele embarcando nessa jornada. Então, o lado racional dele começa a se convencer, começa a se agarrar também, né, a essas novas informações, mostrando que é um lado positivo de seguir essa nova carreira, de que tem coisas que também vão dar certo lá quando ele se tornar, né, um palestrante influencer de autoconhecimento. Mas ainda assim há uma certa dúvida, né? Pô, mas e se não der certo? E se der errado, né? Então, perceba que a todo momento a gente está nesse conflito aqui de um lado com o outro. E aí então chega o momento da primeira travessia, onde ele se convence que ele vai ter que conversar com a família, que ele vai ter que, né, falar para os amigos, ele vai ter que fechar o consultório, e aí ele vai, mesmo sem saber como vai ser esse mundo conhecido, ele toma essa decisão. Então é aquele momento onde ele comunica para as pessoas que ele vai vai fazer essa grande mudança. Onde ele comunica que ele vai entregar o aluguel do consultório e mês que vem já não tem mais consultório, né? Então essa tomada, esse primeiro passo a esse mundo totalmente desconhecido. E aí, como que a razão e a intuição ela reagem a isso? A intuição ela se agrada porque, por um lado, a gente está se abrindo a essa nova realidade, a gente está tirando aquele peso, a gente está tirando aquele vazio interno da gente, né? Então, um grande brilho volta a retornar à nossa vida, porém, muitas vezes, isso causa um arrependimento, porque a gente está sempre vendo, né, pelos dois lados. Então, caraca, eu realmente falei isso pra minha mulher, eu realmente falei isso pros meus amigos, eu realmente falei que eu vou entregar, né? Então aqui a decisão já foi tomada e aí começa a surgir aquele medo do lado racional de não ter mais controle sobre a situação. Na sexta parte, ele já tá trilhando esse novo mundo, ou seja, ele já largou tudo, já tá agora, né, empreendendo com autoconhecimento, com influência, e ele começa a lidar com novos testes, com novos problemas que lá no mundo conhecido dele, como dentista, ele não tinha. Então agora ele vê que para ele começar a carreira dele como influencer, ele tem que ter um celular legal, ele tem que ter uma câmera, ele tem que ter um material para gravar, ele tem que saber editar. Então são problemas que ele não estava acostumado a lidar. E que agora que ele está nesse novo mundo, ele está descobrindo o quão difícil, né, ou o quão desafiante esses novos problemas eles são. E aí, de um lado, a nossa intuição, ela gosta disso, porque a gente está absorvendo ali os novos aprendizados, com todo aquele desconforto inicial, e a razão falando, caramba, poxa, mas antes eu não tinha isso, né? Antes eu não passava por esses problemas, eu já estava com tudo garantido, com a clientela,
com minha aparelhagem de dentista, né? Então, de novo, né, esse grande conflito. Aqui, na sétima parte, né, a aproximação da caverna oculta, é aquele momento que ele vai ter que enfrentar o maior medo, o maior desafio dessa jornada desconhecida, né, desse novo mundo. Então agora ele vai... Qual que seria o maior medo dele? Talvez o maior medo dele fosse fazer uma live. Talvez o maior medo dele fosse subir num palco para dar uma palestra. E agora ele vai vendo que esse grande desafio tá cercando ele, que ele tá sendo chamado para enfrentar isso, né, para tomar essa decisão de ir para esse próximo passo. E aí ele começa a conhecer o maior medo dele, aquilo que realmente deixa ele ali, né, sentado no chão e falando assim, caraca, mas e aí? E se eu fizer a live e não der certo? E se eu subir lá na hora da palestra e começar a gaguejar? Né? Então esse grande monstro que a gente desconhecia, ele começa a tomar conta da gente. E ali, de um lado, né, nessa hora da jornada, esse dentista ele pode começar a criar uma desilusão, falando assim, cara, eu não vou conseguir. Poxa, eu sou burro de ter largado tudo. Cara, e agora, né? O que vai ser de mim? Eu não vou conseguir vencer, né? Mas pelo outro, a nossa intuição, ela nos encoraja. Ou seja, agora tá na hora de você ir lá e subir na palestra e seja o que for. Tá na hora de você ligar o botão, aperta o botão da live e fala o que vier. Não vai sair perfeito, né? Mas o mais importante é você dar esse passo para enfrentar esse grande desconhecido. Esse grande medo. Né? E aí o 8, essa 8ª parte, né, que é a aprovação máxima, que é onde ele enfrenta esse grande vilão, ele enfrenta esse grande medo, e ele vai e aperta o botão, né? Ou seja, ele aperta o botão da live e entra ao vivo, ou ele sobe no palco e começa a falar o que vier, né? Então, é exatamente onde essa parte que a gente tem que se vencer, de fato. Já na parte número 9, né, na recompensa, o herói, ele consegue, né, o dentista, ele vê que... Né, desculpa, o palestrante, né, que agora é palestrante, o ex-dentista que agora é palestrante, ele vê que, cara, ele venceu aquilo ali, ele fez a live, que as pessoas gostaram, que elas curtiram, que a palestra foi muito boa, que ele realmente domina aquilo ali, né, que valeu tudo a pena ele ter saído do mundo conhecido dele, né, e então ele começa a ganhar essa recompensa, que é o quê? Ele trabalhou o interno dele, ele trabalhou o grande medo dele, né, e por ter vencido, aquilo ali gera uma grande força dentro dele. Ele cria uma grande convicção, onde agora, a partir dos próximos desafios da sua jornada, ele já pode contar com essa habilidade. Então ele vai ver que da próxima vez que ele for fazer uma live, próxima vez que ele for fazer uma palestra, ele já não vai ter tanto medo. Ele já vai ter essa convicção trabalhada dentro dele, e isso vai ajudar ele a vencer os próximos desafios da jornada. E aí, por fim, então, né, essa parte final da jornada do herói, o herói ele já se conhece, né, o palestrante ele já domina a si mesmo, né, então aquele mundo que antes ele era desconhecido, ele passa a ser conhecido, para ele já é super normal ser um palestrante, ser um influencer de autoconhecimento, e aí ele vai repetir de novo aquele ciclo, até que ele encontre um novo desafio, até que ele encontre, né, um novo momento que ele caia numa zona de conforto, começa a sentir de novo aquele vazio para ele tomar uma outra decisão, né? E isso vai se repetindo continuamente na nossa vida. Então, é dessa maneira que a gente pode utilizar essas grandes ferramentas na nossa vida, onde a gente pode utilizar esses princípios para nos ajudar a ter um melhor controle da nossa mente e principalmente a lidar com essa dualidade, com esse oposto, com esse medo que muitas vezes nos trava e impede de fazer esse tipo de decisão na nossa vida. E na jornada do herói, a gente lembra que todas as etapas, né, desde a gente tomar a decisão até a gente realmente vencer o grande medo e dominar a si mesmo. Então, fortalecendo essa grande jornada de autoconhecimento. E agora, para finalizar essa etapa da nossa jornada, tudo isso nos traz o quê? Uma grande expansão de consciência.
Porque a nossa realidade ao nosso redor, ela muda quando a gente toma esse tipo de decisão. Quando a gente muda o nosso interno, quando a gente lapida essa grande verdade dentro da gente. E por isso que no próximo módulo, e por isso que na próxima parte da nossa jornada, a gente vai ver na prática o que é essa expansão de consciência. O que de fato muda na prática quando a gente toma esse tipo de decisão, né? Quando a gente começa a viver com essas novas verdades na nossa vida. Então, eu te espero lá. Até a próxima etapa.